Olá, estamos de volta novamente com mais uma aulinha de Química com o professor Paulo Faba. Hoje nós iremos falar, comentar sobre ligações químicas. Na verdade, o que é ligações químicas, Para que serve? Aonde ela age em nossas vidas, Então vou fazer aqui um pequeno resumo sobre ligações químicas. Então, ligações químicas, conjunto, é uma conjunção, que são as conjunções que é estabelecida entre átomos para formarem moléculas, ou no caso de ligações iônicas, ou metálicas, agregados, agregados a átomos, agregados atômicos ou superátomos. São organizados em forma que constituem, a estrutura básica de uma substância ou composto. Na natureza existe por volta de uma centena de elementos químicos. Uma curiosidade entre as ligações químicas, que os elementos químicos não são encontrados sozinhos na natureza. Na verdade, os únicos que formam substâncias elementares sozinhos são os gases nobres. Os gases nobres, por sua vez, fazem parte da família 8A. 8A são os únicos que seguem a regra do octeto e têm 8 elétrons em sua camada de valência. Os demais tendem a se ligar uns com os outros em busca de estabilidade química. É como se fosse um casamento, Eu estou casando com uma pessoa, eu preciso de uma estabilidade. Aonde um homem e uma mulher, eu estou dando exemplo, isso é uma ligação química. Olha lá como os opostos se atraem. Onde um homem e uma mulher, eles se atraem. Preciso de uma estabilidade. Aí torna-se o casamento, Então eles estão estável, eu posso dizer, estável na química. A regra do octeto, Na regra do octeto, os gases nobres são os elementos mais estáveis da tabela periódica, como eu já falei antes, com exceção do gás hélio, que ele se estabiliza com 2 elétrons. E aí ele segue a regra, do dueto. Já por sua vez, nas suas ligações, nós temos as ligações iônicas. Ligações iônicas ocorrem entre um elemento metálico e um não metálico por transferência, de elétrons. Os metais são catiônicos por doarem, ou porque eles doam seus elétrons. E como nós encontramos essas fórmulas, A fórmula, nós encontramos fórmulas eletrônicas ou fórmula de Lewis. É a representação dos elétrons da camada de valência ao redor do núcleo. A forma molecular é a representação final, do número de elementos utilizado em sua ligação ou na ligação de cada elemento. Aqui nós temos um exemplo muito clássico de ligação química. Aqui nós temos a Lewis, certo? Nós temos a fórmula de Lewis, onde pode ser representado pelo um x ou pelas bolinhas. Essas bolinhas significam, esses pontilhados significam que eu tenho meus elétrons aqui ao redor do núcleo do cloro. Por sua vez, o sódio também tem, que ele faz parte lá da família 1A, se eu não me engano, é onde ele tem elétrons. Aí é que vem o tal de compartilhamento da tabela periódica. Como o cloro ele tem 7 elétrons em sua camada, a gente vê na distribuição eletrônica do cloro, porque o cloro ele tem 17, o número atômico dele é 17. Em sua distribuição total, de distribuição eletrônica, ele ficará com 7 elétrons na sua camada. Então, para que ele possa ficar completo e seguir a regra do octeto, ele precisa ter 8 elétrons. O que acontece? Como o cloro é mais eletronegativo, ele vai puxar esse elétron do sódio e ele vai completar a sua camada. Então ele ficará com 7 elétrons na sua camada de valência. 2, 4, 6, 7. Então ele precisa de um elétron para poder ele se estabilizar.
E da onde vem esse elétron? Do sódio. O sódio, por sua vez, ele vai ceder este elétron para o cloro. Então, na sua fórmula, na hora da dissociação, né, desse elemento, o sódio, como doou o elétron para o cloro, ele vai ficar um cátion, sódio mais. E o cloro, um ânion, né, cloro menos, certo? Porém, ele ficará completo com 8 elétrons, 2, 4, 6, 8, porque ele ganhou um elétron do sódio, certo? E a sua fórmula condensada, né, ou fórmula molecular, NaCl, que é o nosso famoso sal de cozinha. Prosseguindo a nossa aula, né? Prosseguindo a nossa aula, nós temos um outro exemplo. Um outro exemplo aqui bem fácil, né? Nós temos aqui o fluoreto de alumínio, aonde o alumínio é um metal, tudo bem? Com a metal. Olha lá, ó, né? Ele vai doar aqui, ó. Como o flúor tem também 2, 4, 6, né? 2, 2, 4, 6. Né? Ele terá aqui 2, 4, 6, 7. Ele terá, né? Terá que ter mais um elétron no seu núcleo. Então o alumínio vai fazer esse processo, né? Ele vai doar elétrons para cada flúor desse aqui completar a regra do octeto. Tá? O flúor, por sua vez, na tabela periódica, é o mais eletronegativo. Por ser mais eletronegativo, e o alumínio, né, por ter caráter metálico, e ele pode doar elétron, o flúor, então, ele puxa esse elétron para poder ele formar, né, a camada, né, a regra do octeto. Então ele ficará com 8 elétrons em sua camada de valência. A fórmula molecular, AlFO3. Ligações covalentes. O que querem ser ligações covalentes? Ligações covalentes ou moleculares, né, ocorrem entre um elemento não metálico e um não metálico. Não metálico e não metálico, podendo ser classificadas em simples, representada por um traço de sigma. Olha lá, né, que é ligação simples, né, tipo um Azinho aqui, é o sigma. Dupla, representada por dois traços chamada de π, certo? Formada por sigma e π. Ligação dupla, formada por sigma e por π. Tripla, representada por três traços e formado por um π, um sigma e um π. Ligação tripla, ligação, né, tripla, representada por π, sigma e π. Ligações coordenada e dativa são ligações covalentes realizadas. A ligação coordenada dativa, né, do elemento que já tiver realizado as suas ligações, ou seja, já está estável, que apresente pelo menos um par de elétrons para compartilhar. Aqui nós temos o ácido clórico, né, HClO3. A sua fórmula, né, esta fórmula aqui, no caso, é a fórmula estrutural, né, desse ácido, certo? Então, o exemplo do ácido clórico, né, do ácido clórico na doação de elétrons no seu par de elétrons, tá? Fórmula estrutural, fórmula condensada, aonde o hidrogênio também ele fará esse compartilhamento. O cloro, por sua vez, né, o ator principal desse elemento, certo? O ator principal desse elemento, né, que ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, porém eu tenho 3 oxigênio, certo? 3 oxigênio na sua extremidade, mais o hidrogênio. Como o hidrogênio é o cara, né, menos estável aqui, que é o cara que vai doar esses elétrons para cada um deles aqui, e ele vai e volta, né? O hidrogênio é o cara menos, vamos dizer assim, o menos fortão daqui, né? O hidrogênio ele tem um caráter de doar elétrons. E o oxigênio, né, e ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Por que 6 elétrons? Porque na sua distribuição do seu número atômico, ele terá 6 elétrons
na sua camada de valência. Eu tenho 6, 6, 6 e 6, certo? 2, 4, 6, aliás, desculpa, 7, né? Foi mal. 7 elétrons na sua camada, 2, 4, 6, 7. Ele precisar de um elétron para poder ele se estabilizar, tá bom? E o cloro também, certo? Por sua vez, o oxigênio, né, ele é mais eletronegativo aqui nessa parte, né, o oxigênio vai tomar esse elétron do hidrogênio e ele vai ficar completo. 2, né, 3, 4, 5, 6, né, são 6, 7, 8. 8 elétrons na sua camada de oxigênio. A mesma coisa acontece, certo? O cloro, por ser mais, né, também eletronegativo, ele vai tomar um elétron aqui para poder ele se estabilizar. Por sua vez, o cloro ele tem 7 elétrons na sua camada. 2, 4, 6, 7. E precisa de um. E esse 1 vai fazer o compartilhamento da onde? Do oxigênio, certo? O oxigênio vai doar para o cloro. E o cloro, por sua vez, vai fazer uma ligação dativa para o oxigênio para completar a sua camada de valência com 8 elétrons na camada de valência, tá? No outro, 2, 4, 2, 4, 6, ele vai fazer uma ligação dativa, né? Dativa com oxigênio. Ele vai doar 2 elétrons. É como se fosse uma ida e vinda de elétrons para cima e para baixo, né, nesse elemento químico. Porém, o cloro terá 2 elétrons, né, 2 pares de elétrons livres, que ele não está fazendo compartilhamento com ninguém. Ele vai ficar estável, vai ficar aqui, vai ficar em nuvem, tá? Vai ficar um par de elétrons solitário, porque ele não está trabalhando em conjunto com ninguém. Cloro, por sua vez, fará ligação dativa com 2 oxigênio, tanto na sua direita quanto no seu, né, na parte superior, para poder fazer completar a camada de 8 elétrons, como segue a regra do octeto. Aqui mais embaixo, né, nós temos o ácido perclórico, né, o HClO4, ok? Para que a gente possa entender mais um pouquinho, eu fiz a distribuição aqui na lateral. Olha lá, o hidrogênio tem um elétron na sua camada. O cloro, né, ele tem 7 elétrons na sua camada. Na distribuição do cloro nós temos 17, que é o número atômico do cloro. Na hora da distribuição ele ficará com 7 elétrons, certo? E o oxigênio, 2, 4, 6 elétrons na sua camada. Então o oxigênio precisa de 2 elétrons, o cloro precisa de 1 elétron e o hidrogênio simplesmente ele já está ali com 1 elétron. Só que o hidrogênio ele vai doar esses elétrons para o oxigênio, né, para poder se estabilizar. Olha lá, né? Aqui, ó. Cloro, nós temos 7 elétrons. 2, 4, né? 4, 5, 6, 7 elétrons. Beleza? Beleza. Fizemos aqui, né, a parte interna, a parte do núcleo interno do cloro, né, com seus oxigênios. São 4 oxigênios. 1, 2, 3, 4. E cada um oxigênio tem 6 elétrons. Eles também terão que ter, né, 2 elétrons compartilhados para poder se estabilizar. O hidrogênio, por sua vez, doou para o oxigênio, certo? Então ele ficou com 2, 4, 5, 2, 4, 5, né, 6, 7 e com 1 do cloro 8, tá certo? Então, aqui o cloro também fará uma ligação dativa com oxigênio, 2, 4, 6, 8, né? Juntamente com o outro oxigênio, né? Você tem aqui o cloro, certo? Então tem um 2, 4, 6 e uma ligação dativa do cloro, que ele também pode tanto ir quanto voltar. A mesma forma acontece com o outro oxigênio, 2, 4, 6, 7, 8, certo? Ou seja, é uma ligação completa, seguiu a regra do octeto. A estrutura plana, certo, do nosso ácido perclórico será essa aqui. H, né, ligação simples, oxigênio, ligação simples, cloro, dativa com 2 oxigênio
parte de cima e parte superior, e mais uma dativa com oxigênio inferior. Os sinais que podemos ser representativos, podemos usar nessas ligações químicas. Podemos usar o esquema de bolinha, o asterisco, que significa elétrons, né? A seta indica a direção do elétron deslocado, que é a ligação dativa, né? Os dois xizinhos, ou podemos usar também as bolinhas, para indicar par de elétrons da ligação, né, covalente dativa. Certo? Então vou subir aqui mais um pouquinho a nossa explicação, né, e falar um pouco de ligações metálicas. O que é ligações metálicas? Né, liga metálica é a mistura de dois ou mais metais ou metais com metais. O objetivo de melhorar as características do material resultante e diminuir o custo de empresa, de grandes empresas aí. Todas essas ligações, todo esse processo químico geralmente é utilizado em grandes empresas. Um exemplo clássico aqui, ó, o aço inoxidável, né? Usamos o ferro e o cromo para poder, né, ter essa reação química e surgiu o aço inoxidável. O bronze, né, a mistura de cobre e estânio para poder formar o nosso bronze, um bonito bronze, né? Gente, então aqui é um pequeno resumo, uma pequena introdução, né, de ligações químicas, né? Nós temos outros assuntos aí de polo induzido, mas terá as outras oportunidades para que a gente possa, né, terminar o nosso pequeno assunto, né? Temos os nossos cálculos de ligações, de eletronegatividade, né? Também será uma próxima aula que nós faremos essa aulinha de cálculo de eletronegatividade, quem é mais eletronegativo, quem não é, quem é iônico, quem não é, entendeu? E daqui mais à frente, mais a próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre este conteúdo, sobre este assunto. Por hoje, muito obrigado, é só, até a próxima aulinha do professor Paulo Faba da Química. Curta dê um like aí, né, na nossa aula, curto, melhorado, e a gente vai melhorar um pouquinho mais. Muito obrigado, até a próxima aula.